Fala trader! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia. Nós estávamos aí, pessoal, há 2 dias, né, praticamente sem fazer o nosso recap, né? E aí é porque a gente estava fazendo alguns ajustes na nossa estrutura, melhorando um pouco mais aqui, beleza? Para quem está lá no grupo, acompanha aí a nossa evolução, a questão do escritório aqui, né, que nós estamos fazendo tanto para a gente operar, né, quanto para a gente fazer nossos vídeos. Então, a gente tem buscado aí melhorar, beleza? No mais, vamos para o nosso vídeo de hoje. Se você já acompanha a gente aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. E vamos estudar um pouco de price action, vamos falar sobre o dia mais especificamente no mini índice, beleza? Então, esse é o nosso compromisso aqui com vocês, beleza? Vamos para o gráfico para a gente conversar hoje sobre o dia de hoje e dar prosseguimento aqui no nosso recap, beleza? Pessoal, nós vínhamos de uma lateralidade que já dura alguns dias, certo? O preço tenta romper, fecha dentro do range, abre na região de 50%, busca a mínima, volta para dentro do range. O dia de hoje também não foi diferente, né? Só que hoje nós acabamos tendo uma movimentação bem mais ampla, tá? O preço abriu exatamente nessa região aqui, tá? Sem nenhum tipo de gap. Quando o preço não tem nenhum tipo de gap, a gente analisa o fechamento da barra, corpo da barra, né? Para a gente tentar entender ali qual será a maior probabilidade. Falando da abertura aqui, o preço abriu numa região de aqui baixo, né? Na lateralidade. Veio tentar buscar a mínima da lateralidade dos dias anteriores, tá? Não conseguiu rompimento. Quando o preço não consegue rompimento, acaba fechando uma boa barra de compra, nós conversamos no grupo lá e seria uma possibilidade de compra aqui. Eu, particularmente, não entrei, tá? Aguardei um pouco mais de confirmação. Barra 2, uma ótima barra de compra. O problema dessa barra 2 aqui, pessoal, é que se a gente levar em consideração todo o range da lateralidade, que seria isso aqui, a barra 2 ela fecha aqui numa região de 50%, né? Então, até acima, na verdade, né? Então, é uma barra no qual eu particularmente falei que seria uma compra, que acionou uma compra, porém não seria uma compra de uma probabilidade tão boa pela localização, tá? Pela localização não seria uma compra tão boa. Quando o preço tenta uma reversão nessa região, uma, duas, três barras fechando em doji, não consegue fechar aqui nenhuma barra, nenhum interesse vendedor nessa região, né? E aí começa a deixar barras de compra, gaps em aberto, tá? Isso aqui é um ponto bem interessante que nós conversamos no grupo também, pessoal. Sempre que o preço começa a deixar gaps em aberto, deixa eu ver se eu boto uma cor um pouco mais escura aqui, para que vocês consigam ver melhor. Eu gosto dessa cor aqui. Tá. E aí, sempre que nós temos gap entre barras em aberto, é uma possibilidade, é um sinal de força compradora. Outro ponto, o preço começou a ancorar na média móvel. Nós temos a média aqui começando a alinhar, certo? Mais um sinal de força compradora. Nós não temos nenhuma barra de venda razoavelmente boa, apesar de daqui ser um L1, a barra 7 vim tentar um L2, mas foram barras que falharam a tentativa de reversão. Quando o preço chegou nessa região aqui, pessoal, era a máxima da lateralidade. Então aqui nós tínhamos 2 pontos a analisar, tá? Que nós, inclusive, foi algo que conversamos no nosso grupo de estudos, foi uma possibilidade passada lá no grupo, tá? Que acontece? Nessa região de máxima, se nós levarmos em consideração
a lateralidade é uma possibilidade de venda, tá? Não tem como não dizer que não seria uma venda pela localização e pelo contexto. A barra 9, nós conversamos, eu falei, pessoal, barra 9, barra ruim para vender, barra 10, doji, barra 11, um doji. Só que nós acabamos tendo aqui 3 barras de baixa, a localização era um contexto de lateralidade, e aí o que eu falei, pessoal, é o seguinte, se vou vender por conta da localização, porém, se esse preço não fechar uma boa barra de baixa, eu encerro na barra seguinte, tá? E aí foi exatamente o que aconteceu. O preço fechou um doji, a próxima barra começou a falhar rompimento, não conseguiu nem fazer uma nova mínima próxima à média móvel, acabei encerrando e virei a mão, tá? Acabei virando a mão aqui na compra. E aí uma possibilidade que nós fizemos aqui, nossa primeira operação, nossa segunda operação. Qual foi a nossa conversa, pessoal? Se falhar essa compra, o preço deixar um topo duplo nessa região, é uma possibilidade da gente fazer uma venda pela falha do rompimento, topo duplo na máxima da lateralidade, o contexto, localização e uma boa barra de sinal era uma possibilidade de voltar para buscar a mínima da lateralidade, certo? Só que eu falei que preferia estar comprado nessa região, acreditando na possibilidade desse rompimento por conta de toda essa movimentação, barra de reversão, gaps em aberto, sequência de barras de tendência, nós não temos nenhuma barra de venda razoável para que a gente diga que esse preço iria voltar para dentro do range da lateralidade, certo? Então, optei por ficar comprado aqui, pessoal. E aí, quando nós compramos essa região, eu falei o seguinte, pessoal, uma possibilidade para essa movimentação aqui seria a projeção de toda essa lateralidade, tá? Seria uma projeção, um alvo de uma boa probabilidade. Porém, galera, nós tínhamos aqui um range de mais ou menos, bora ver aqui. Nós tínhamos aqui um range mais ou menos até esse momento aqui de 2.700 pontos. Até essa região aqui seria 5.600 pontos. Então acaba que seria algo um pouco anormal, né, para o range diário, né, para a média diária de movimentação, tá? Então uma outra possibilidade de alvo que eu vejo que seria até de maior probabilidade seria a projeção de toda a perna 1. E aí o preço veio buscar aqui, se a gente contar aqui com todos os pavis e tudo, o preço veio buscar essa região, né? Até passou um pouco, mas veio buscar essa região. E aí que chegou nessa região aqui, a gente acabou tendo aqui, deixa eu pegar a mãozinha. A gente acabou tendo aqui uma cunha nessa região, um topo em forma de cunha. A gente pode contar aqui uma outra cunha aqui em cima, se a gente analisar essa puxada, fica meio forçado, né? Mas seria. Outro ponto, chegou nessa região, o preço já tinha mais de 20 barras acima da média móvel. Pensar em vendas nessa região aqui, pessoal, seria bem menos provável, tá? Mais provável seria esse preço lateralizar, falando de probabilidades, tá? Não estou falando do que o preço fez, mas qual seria a probabilidade depois de uma tendência de alta, né? E aí foi como eu falei no grupo. Pessoal, para a gente pensar em venda, pelo menos uma barra em gap abaixo da média 20, deixando um gap de média, um teste da máxima da tendência. E aí, quando a gente fala de um teste da máxima da tendência, pessoal, entendam o seguinte, quando nós temos um espaço entre a média móvel e a barra, é a primeira vez que vendedores conseguem uma barra abaixo da média móvel, beleza? Esse aqui é o nosso gap de média. Após isso, a premissa é que o rompimento dela, um teste da máxima da tendência. E aí o Brooks fala o seguinte, que esse teste pode ser menor, no caso de hoje foi menor, pode ser igual, tá? Igual, ou ele pode ser mais alto, que no caso ficaria um pouco mais acima ali, né? Tá? Não existe uma regra para isso, dizer que
um gap de média, vai fazer com que o preço teste exatamente essa região e deixe aqui um topo duplo. Acontece? Acontece. E quando isso acontece, é um setup muito bom para a gente vender, tá? Mas no caso de hoje, nesse primeiro momento aqui, não vejo como venda, tá? Aqui acabou fazendo um topo duplo, mas esse topo duplo aqui também não vejo como uma venda de boa probabilidade por estarmos nessa região de ainda ser uma tendência de alta, tá? Quando nós temos o gap de média, um teste da máxima da tendência, o preço falha em retomar a tendência, deixa um gatilho de venda, vejo que uma venda de maior probabilidade seria a venda da barra 39, tá? E aí, quando nós temos essa venda aqui, uma possibilidade após gap de média, quando nós temos rompimento e canal, um teste do começo do canal, tá? Seria exatamente aqui nessa região, foi onde nós tivemos a primeira correção entre barras, né? Pessoal, eu tô meio perdido nessa atualização do Profit, que as ferramentas ficaram todas agrupadas. Mas vamos lá, um teste do início do canal, que seria nessa região aqui, seria algo bem plausível após o gap de média, teste da máxima da tendência, barra gatilho de venda, tá? Ainda deu uma possibilidade de venda bem razoável e o preço veio buscar aqui a região, né, que nós estávamos falando. Rapaz, agora que eu vi que tá na barra 85 aqui, né, galera? É porque eu montei aqui, esqueci de conectar a internet. Deixa eu conectar a internet aqui pra gente ver se atualiza isso aqui, pessoal. Mas enfim, de qualquer forma, o preço veio buscar essa região. Depois disso, a gente não operou mais à tarde, né? Basicamente, essa foi a movimentação aqui do dia, né? E aí, aqui atualizou, barra 113 aqui. O preço basicamente continuou dentro dessa lateralidade, né? Então, não teve muito o que fazer. Foi um dia bem fácil, tá, pessoal? Para mim, hoje foi um dia bem fácil. Ah, esqueci de falar das minhas operações aqui, né, galera? Aqui, a gente ficou comprado, pessoal, nessa barra. É uma barra ruim, mas nós tínhamos um ótimo contexto, tá? E nós iríamos buscar toda essa projeção. Eu falei que só sairia se desse venda, ou pelo menos uma barra que fosse ali, uma barra que a gente fala de um ok para sair, né? Que aí, depois dessa cunha não teve, acredito que a barra 32 depois de um topo duplo. Não vejo como uma venda de melhor probabilidade, mas seria uma barra ok para encerrar as operações, tá? Encerrar a posição. E aí, pessoal, quando chegou aqui nessa região aqui, na barra 16, na barra 15, na verdade, pessoal, faltou energia aqui na minha região, tá? E aí eu não gosto de ficar posicionado quando tem essas coisas, né? Porque vocês sabem que a gente opera price action, a gente analisa barra a barra. Então, assim, quando isso acontece, não tem como a gente ficar analisando as barras, a movimentação do preço. Eu, particularmente, não gosto de ficar vendo pelo celular, tá? E aí é uma questão pessoal, uma questão minha. Outro ponto que já é uma questão minha também, uma questão pessoal. Quando a gente tem ali um dia que começa, deu problema no meu computador, não consegui entrar no Profit, a senha engatou, alguma coisa do tipo. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês, e aí é uma questão minha, não estou dizendo que você tenha que fazer isso, tá? Não entenda dessa maneira, mas para mim, quando o dia começa assim, galera, minha cabeça já fico meio agoniado, então eu prefiro nem operar, tá? Prefiro acabar ficando de fora. Por quê? Porque, pessoal, quando começa assim, aí depois a gente entra, aí bate aquela ansiedade de dizer, poxa, eu deveria ter entrado, aqui era uma entrada e eu perdi porque minha internet caiu ou porque falta energia. Eu deveria ter saído aqui por isso, por aquilo. Enfim, se eu não estou na frente do gráfico, não estou conseguindo analisar um gráfico em tempo real, barra após barra, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Vejo o day trade, principalmente, como uma atividade de alta performance e que requer sua total atenção
principalmente no momento que você está numa operação, tá? Porque a gente precisa fazer uma boa entrada e a gente precisa fazer uma boa saída. Não adianta você fazer uma entrada boa, de repente você entrou aqui, o preço andou quase 2.000 pontos e você não encerrou, porque você estava fora, porque você fez, enfim, por N motivos. E aí, no final do dia, você encerra no 0 a 0, tá? Uma boa entrada, mas uma saída ruim, não vale a pena. Então, por esse motivo, eu acabei encerrando aqui, entrei pelo celular só para encerrar a operação, encerrei e esperei a energia voltar. Não demorou muito, mas acabei ficando de fora o resto do dia, tá? Fiz essas 2 operações e acabei ficando de fora o resto do dia aqui, pelo menos até o horário que a gente opera, que é o horário de meio-dia. No mais, nós tivemos um dia que foi lucrativo, tá? Não posso dizer que foi um dos melhores dias, porque a gente tomou um pequeno stop aqui, depois recuperamos todo o stop que nós tínhamos tomado e acabamos saindo com um leve lucro no dia, mas não foi um dia perdedor, beleza? Em relação à análise, foi um dia fácil de análise, tá? Quando o preço falha, nós temos a possibilidade de uma compra para uma projeção. Preço andou bastante, né? Teve uma movimentação ampla, tanto na compra depois na venda para quem pegou, né? Então vejo que nós tivemos 2 grandes oportunidades que não deixaram tanta armadilha, tá? Tirando a barra 15, né? A barra 15 vejo como uma barra que seria uma armadilha aqui para vendedores que acreditaram na possibilidade disso aqui ser uma cunha, né? Inclusive eu falei no grupo, pessoal, se fechar isso aqui pode ser uma cunha. E aí, boa barra de sinal que só armadilhou, apesar de ser uma boa barra de sinal na cara da média móvel, né? Então, assim, era um pouquinho mais complicado de aceitar isso daí. De qualquer forma, nosso dia foi lucrativo. E se você quer receber ali o nosso estudo do dia, que eu faço depois no gráfico, colocando todas as marcações, tudo, entra no nosso grupo no WhatsApp, o link vai estar aí na descrição desse vídeo, tá? E deixa o seu like, já comenta aí, tá? E outro detalhe, vamos lá para as probabilidades dos próximos dias. O preço tentou romper, veio na primeira vez que toca aqui a média de 9, né? No gráfico diário isso aqui, tá, galera? E aí falha em romper ela e volta e continua dentro do range dessa lateralidade, tá? Uma questão que nós conversamos há alguns dias, eu acho que quando o preço estava por aqui ainda, ou aqui na barra 152 do diário, é que esse preço aqui, nós temos aqui um alvo da projeção dessa bandeira que é nessa região aqui de 165 e 700 mais ou menos. Nós conversamos que seria um alvo de maior probabilidade por conta do setup, né? Só que, como o preço aqui estava com uma certa distância da média móvel, pessoal, nós conversamos que nós tínhamos aqui, inclusive eu falei que nós tínhamos uma média de 5.000, 6.000 pontos da média móvel nesse momento aqui, tá? Nesse exato momento aqui, 7.000 e poucos pontos. Falei que uma possibilidade para isso aqui seria do preço exatamente lateralizar nessa região para que as médias cheguem, né? E aí o preço tocou nas médias, deixou um pavio. Amanhã a gente continua trabalhando a ideia da lateralidade. Enquanto esse preço não romper e não confirmar esse rompimento, a gente segue com a ideia de lateralidade para os próximos dias. Só que um ponto importante que nós temos é que, mesmo que seja dentro da lateralidade, pessoal, a gente tem uma lateralidade abaixo da média móvel, certo? Lateralidade abaixo da média móvel favorece os vendedores, tá? Só que, claro, que a gente precisa de uma boa barra de venda para que dê continuidade e, de repente, venha buscar aqui o alvo daquele canal de alta em forma de bandeira de baixa, beleza? Para o dia de amanhã, vejo que ainda a melhor possibilidade de trabalhar a ideia da lateralidade, já que o preço não conseguiu romper. Então, vender alto, comprar baixo são melhores probabilidades
olhando para o gráfico nesse momento, a gente não sabe onde o preço vai abrir, então amanhã, quando o preço abrir, a gente toma nossas decisões, tá? Aqui só é para a gente ter uma ideia, um norte, então o nosso contexto continua sendo de lateralidade, beleza? Caso o preço abra aqui em cima, a gente procura por vendas, se abrir aqui nessa região, nós procuramos por compras. Claro que, deixando um rompimento e continuidade nessas regiões, a gente muda totalmente o pensamento. Então, eu sempre digo para a gente analisar o pré-mercado, para a gente ter ali um norte, mas não utilizar isso como verdade absoluta, tá? E nem entrar amanhã achando que o preço vai continuar dentro desse range, até porque nós estamos falando de um gráfico diário. E como vocês podem ver, hoje mesmo o preço abriu na região aqui e quem tentou vender a máxima da lateralidade foi estopado, porque depois disso o preço andou ainda mais alguns 1000 pontos aí, beleza? Valeu, pessoal, valeu por mais um dia. Para quem acompanhou no grupo, pegou bons trades. Quem acompanha a gente aqui no YouTube, muito obrigado. Deixe seu like e nos vemos no gráfico novamente amanhã. Valeu!